Ele era poder, silêncio e pecado. E quando a puxou para a cama, tudo nela começou a mudar. Lina Darvis jamais imaginou que a vida pudesse se dobrar em tão poucas horas. A manhã havia começado como qualquer outra naquele vilarejo esquecido entre areia, vento e promessas quebradas. Mas o que parecia mais um dia de sacrifício silencioso se transformaria num caminho sem volta, e tudo começou com o som seco de uma batida na porta. Seu pai, com os olhos fundos e o corpo curvado pelo tempo, entrou com um envelope amassado nas mãos. Não disse nada. Apenas o estendeu. Lina pegou o papel com dedos trêmulos. Quando leu o que estava escrito, sentiu o chão abrir sob os pés. Era um contrato de entrega. E no topo, em letras pretas firmes e assustadoramente elegantes, o nome que mudaria seu destino. Malek Ibn Rasha. Lina já tinha ouvido esse nome. Quem não ouvirá? O homem mais poderoso da região. Um sheik conhecido por negócios brutais, fortuna incalculável, e uma frieza que congelava qualquer tentativa de aproximação. Discreto, temido, intocável. E agora, ele a queria. Não para uma entrevista. Não para um trabalho simples. Mas como sua propriedade temporária. É só por alguns meses, murmurou o pai, sem coragem de encará-la. Ele precisa de alguém para cuidar da casa. E, do coração dele. Lina arregalou os olhos, com a alma em guerra. Não podia aceitar. Era virgem. Nunca havia sequer beijado alguém. Tinha planos simples, sonhos escondidos, uma fé frágil em dias melhores. Mas também havia a dívida. O hospital da mãe. Os remédios que não podiam mais esperar. Ela engoliu a revolta, o choro, o medo, e assinou. Horas depois, Lina foi levada por um carro preto que atravessou o deserto sem pressa. O vento batia forte, mas o silêncio dentro do veículo era mais cortante. Ela não sabia se sentia raiva, humilhação ou apenas um vazio imenso. A única certeza era que ao chegar ao palácio de Malek, ela não voltaria a ser a mesma. Quando os portões dourados se abriram, Lina perdeu o fôlego. O lugar parecia flutuar sobre o deserto, como uma miragem feita de pedra e ouro. Colunas gigantes, espelhos d'água, jardins desenhados à mão. Tudo parecia excessivo, como se cada detalhe gritasse: aqui, o mundo obedece a um só homem. Lina foi recebida por uma mulher vestida de preto, que não disse o nome, apenas pediu que ela se banhasse e colocasse as roupas deixadas sobre a cama. Era um vestido longo, vermelho escuro, justo na medida certa para deixá-la desconfortável. Quando tentou recusar, ouviu apenas: é ordem dele. Eram quase 8 da noite quando finalmente foi levada até ele. Lina entrou na sala devagar, como quem pisa em território sagrado. O ambiente era amplo, decorado com tons escuros e tecidos pesados. No centro, de costas para ela, um homem observava a escuridão pela varanda. Alto, postura firme, presença que preenchia o espaço. O coração dela acelerou. Era ele. Malek. Você chegou cedo, disse ele, sem virar-se. A voz era grave, pausada, como se cada palavra fosse medida antes de ser liberada. Foi o motorista, ele. Eu sei quem o trouxe. Lina ficou em silêncio, sem saber se deveria sentar, fugir ou se dissolver ali mesmo. Malek virou-se lentamente. E quando os olhos dele encontraram os dela, algo inexplicável aconteceu. Ele era lindo. Não de uma beleza suave, mas de um impacto quase violento. Traços marcantes, olhar escuro como noite sem lua, uma cicatriz pequena no maxilar direito, como se o destino tivesse marcado sua pele para lembrar de algo que ninguém mais sabia. Ele a encarou como se a estivesse estudando, decifrando,
possuindo sem tocar. Você é diferente do que imaginei. Lina não respondeu. Tinha medo de qualquer palavra sair errada. Seus dedos estavam frios. Seu estômago, em guerra. Sabe por que está aqui? Ele perguntou. Meu pai disse que o senhor precisava de ajuda. Um sorriso leve, quase cruel, se formou nos lábios dele. Ajuda não. Eu comprei seu tempo. E durante esse tempo, você vai pertencer a este palácio. E a mim. A frase caiu como um trovão dentro dela. Lina deu um passo para trás, assustada. Eu não sou uma. Não precisa terminar. Eu sei o que você não é. E isso torna tudo ainda mais interessante. Malek se aproximou. Cada passo dele parecia dobrar o ar ao redor. Lina sentiu o perfume, forte, amadeirado, com um toque de algo proibido. Seus olhos a exploravam sem pressa, mas com certeza. Não havia vulgaridade em seu olhar. Havia poder. E isso a deixava ainda mais perdida. Você pode ir agora, disse ele, parando a centímetros dela. Hoje, só queria ver seus olhos. Lina recuou devagar. Virou-se, tentando manter a respiração firme. Mas ao sair da sala, sentia que algo nela havia sido tocado. Sem dedos. Sem beijos. Sem ordens. Naquela noite, deitada na cama macia demais para sua pele acostumada ao chão duro, Lina encarava o teto abobadado com perguntas em silêncio. Quem era aquele homem de olhos indecifráveis? Por que a queria ali? Por que parecia lutar contra algo invisível, mesmo tendo tudo? E por que, mesmo tendo o direito de odiá-lo, ela sentia vontade de vê-lo outra vez? No deserto da alma dela, algo começava a florescer, um desejo tímido, confuso, mas impossível de ignorar. Ela ainda não sabia, mas aquele olhar que ele lançou antes de deixá-la sair, havia sido a primeira rachadura no escudo de Malek Ibn Rasha. E tudo estava apenas começando. Na manhã seguinte, Lina despertou com o sol atravessando as janelas altas do quarto. O silêncio do palácio era quase ameaçador, como se cada parede observasse seus passos. Ao se sentar na beira da cama, a lembrança da noite anterior voltou com força, os olhos de Malek, a maneira como ele a examinou sem pressa, como se pudesse enxergar até os lugares que nem ela mesma sabia que existiam. Ela respirou fundo. Precisava manter o foco. Não estava ali por escolha. Era por causa da mãe. Por causa das dívidas. Por causa de tudo que a vida lhe arrancou sem pedir permissão. Mas algo dentro dela tremia, como se seu corpo já soubesse que nenhum argumento racional sobreviveria por muito tempo naquele lugar. Um leve toque na porta a despertou de seus pensamentos. Senhorita Lina, o sheik deseja vê-la na biblioteca. Era a mesma mulher de preto da noite anterior. Sempre séria, sempre direta. Lina apenas assentiu e se levantou. Vestiu um vestido azul de tecido leve e discreto, tentando esconder suas formas, como se isso a protegesse de algum modo. Os corredores do palácio eram longos, repletos de tapeçarias, esculturas e móveis antigos. Mas o que realmente a intimidava era o silêncio. Nenhum som de vozes, nenhum sinal de vida comum. A opulência era sufocante. Ao entrar na biblioteca, seus olhos se perderam por um momento nas estantes que iam do chão ao teto. Centenas de livros, mapas antigos, manuscritos. Era o lugar mais vivo daquele palácio. Você gosta de ler? A voz de Malek surgiu ao fundo, firme como um raio atravessando a calmaria. Ela se virou. Ele estava sentado em uma poltrona escura, com uma xícara de café entre os dedos. Usava roupas leves, brancas, mas o olhar, aquele olhar continuava queimando.
Gosto, sim. Respondeu Lina, tentando manter a compostura. Qual seu favorito? Ela hesitou. Era uma pergunta simples, mas vinda dele, parecia uma armadilha. Gosto de histórias em que os personagens fogem do destino que lhes impuseram. Malek ergueu uma sobrancelha. Um leve sorriso despontou no canto dos lábios. E você acredita que é possível fugir do destino? Acredito que algumas prisões são invisíveis. Mas isso não quer dizer que não sejam reais. O sheik se levantou, devagar. Caminhou até a janela, como se refletisse sobre as palavras dela. Lina o observava, tentando entender por que aquele homem a desconcertava tanto. Não era só a beleza, nem o poder. Era a solidão dele. Estava em cada gesto contido, em cada pausa entre as frases. Você fala como alguém que já foi acorrentada pela vida, disse ele, ainda de costas. Talvez eu tenha sido. Mas continuo tentando respirar. Malek se virou. Seus olhos estavam diferentes, não mais frios, mas intensos, como brasas prestes a tocar a pele. Você é jovem, Lina. Muito mais do que eu esperava. E ainda assim, carrega algo nos olhos que não é comum. Ela baixou o olhar, incomodada. O senhor me mandou chamar para conversar sobre literatura? Não. A resposta foi direta. Mandei chamar porque precisava te ver de dia. A luz da noite engana. Mas a do sol revela a verdade. Lina sentiu o rosto corar. Não sabia se era um elogio, uma ameaça ou um simples comentário. Mas naquele instante, Malek deu um passo à frente. E mais outro. Quando se deu conta, ele estava bem perto. Perto demais. Você está com medo de mim? Estou com medo de mim mesma, sussurrou ela, sem conseguir sustentar o olhar. Malek ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com um gesto lento, ergueu o queixo dela com 2 dedos. Lina sentiu o toque quente, firme, mas surpreendentemente respeitoso. Nunca tema o que é verdadeiro. O que nos destrói é o que fingimos ser. Ela prendeu a respiração. O olhar dele sobre o dela era hipnotizante. Nenhum homem jamais a havia olhado assim. Nenhum sequer ousou. Era como se Malek enxergasse cada camada, cada dúvida, cada desejo adormecido. Está me estudando? Perguntou ela, num sussurro embargado. Estou tentando entender como alguém pode parecer tão frágil, e ao mesmo tempo carregar um fogo desses nos olhos. Lina recuou, mas o corpo não obedeceu com firmeza. Era como se estivesse sendo puxada para ele por uma força que nem o próprio deserto conseguiria conter. Eu preciso ir, disse, recuando. Malek não a impediu. Apenas a observou. Seus olhos a seguiram até a porta, sem uma palavra. E isso era pior do que qualquer insistência. Horas depois, Lina caminhava sozinha pelos jardins internos do palácio, tentando recuperar o ar. Cada vez que fechava os olhos, a cena da biblioteca voltava com detalhes. A voz dele. A maneira como a tocou. O que ele disse. Ela odiava admitir, mas uma parte dela esperava por aquele momento. E isso a deixava ainda mais confusa. Foi então que ouviu passos atrás de si. Rápidos. Precisos. Lina. Ela se virou. Malek estava lá outra vez. Como se o universo não permitisse que ela tivesse paz por mais de alguns minutos. Mas dessa vez, o semblante dele era diferente. Havia urgência. Amanhã haverá um jantar oficial no palácio. Gente de fora. Diplomatas. Políticos. E
Você estará presente. Ao meu lado. Lina recuou, assustada. Eu não sei como me comportar nesse tipo de situação. Sou só uma. Não diga isso de novo. A voz dele cortou como uma espada. Você não é só. Você é exatamente o que quero ao meu lado. Ela não entendeu se aquilo era um elogio, uma imposição ou uma promessa. Eu não tenho roupas apropriadas. Já mandei preparar tudo. Malek deu um último olhar nela, longo, penetrante, quase devoto. Então virou-se e foi embora. Lina ficou ali, parada, com os olhos presos no vazio e o coração batendo alto demais para ser ignorado. O que estava acontecendo com ela? Como alguém tão acostumada a fugir do toque, agora desejava secretamente que ele não tivesse parado na biblioteca? Havia algo naquele homem. Algo que atravessava sua pele, seu medo, suas defesas. E o pior, ela sentia que a próxima vez que ele a tocasse, não haveria mais volta. Lina passou o dia inteiro com o coração inquieto. Depois da ordem de Malek para acompanhá-lo no jantar diplomático, uma mistura de medo e antecipação tomou conta dela. Nunca havia sido o centro das atenções, e muito menos ao lado de alguém como ele, um homem que exalava autoridade até no silêncio, mas que, por algum motivo, havia decidido envolvê-la no círculo mais íntimo do seu mundo. No início da tarde, duas empregadas surgiram com caixas delicadas, vestidos, sapatos e joias, tudo cuidadosamente escolhido para ela. Lina tentou recusar, alegando não se sentir digna daquilo, mas ouviu da mulher de preto. Essas escolhas vieram diretamente dele. Ele disse, para ela, apenas o que há de mais nobre. As palavras queimaram. Por fora, Lina mantinha a postura. Por dentro, era um turbilhão. E se fosse apenas um jogo? E se Malek estivesse testando seus limites antes de destruí-la? Mas havia algo naqueles olhos que ela não conseguia encaixar nesse tipo de crueldade. Algo quebrado. Quando o sol se pôs, ela se viu diante do espelho, usando um vestido dourado que dançava com a luz. O tecido abraçava sua cintura e deixava os ombros à mostra. Pela primeira vez, sentiu-se mulher. E, estranhamente, desejada. O salão principal estava iluminado por centenas de lamparinas pendentes. A elite da região estava ali, homens de terno impecável, mulheres adornadas como rainhas, perfumes caros e olhares curiosos. Mas quando Lina entrou ao lado de Malek, todos os rostos se voltaram. Ela sentiu as costas tremerem. Cada passo parecia ecoar mais alto que o som da orquestra. Mas Malek não demonstrava atenção. Caminhava com ela ao lado como se fosse a única mulher digna daquele lugar. Seu braço roçava o dela de leve, e mesmo assim, Lina sentia o corpo todo desperto. Durante o jantar, ele não a soltou um minuto sequer. Serviu vinho para ela. Tocou sua mão discretamente sob a mesa. E mais de uma vez, aproximou os lábios de seu ouvido para sussurrar algo em árabe, palavras que ela não entendia, mas que soavam como promessas perigosas. Você está linda, disse ele, em voz baixa, durante a sobremesa. Lina corou, desviando os olhos. Não sei se pertenço a esse mundo. Malek a olhou como se isso fosse absurdo. Você pertence aonde eu disser que pertence. E neste momento, é aqui. Comigo. Aquela frase não foi apenas dita, foi cravada. Ela sentiu a força daquelas palavras reverberarem no peito como um trovão. Os convidados continuavam suas conversas, mas para Lina, o tempo pareceu parar. Minutos depois, Malek se levantou e a guiou por um corredor reservado. A cada passo, o ar ficava mais denso. Lina sentia o perfume dele,
o calor da mão que segurava a dela com firmeza, e uma espécie de vertigem emocional. Eles chegaram a uma sala pequena, com janelas abertas para o deserto. Almofadas espalhadas, incensos acesos, e uma bandeja com frutas e taças de cristal. Sente-se, disse ele. Lina obedeceu, ainda confusa com o que aconteceria a seguir. Hoje você foi observada, avaliada, julgada. Ela o olhou, assustada. Mas não por mim, ele completou. Por eles. E todos entenderam o que precisam entender, que você é minha. O coração dela disparou. Não pela posse implícita. Mas pela forma como ele dizia aquilo, não como um homem que deseja um corpo. Mas como alguém que precisa de uma presença para respirar. Por que eu? Ela arriscou a pergunta, com a voz baixa, mas firme. Malek caminhou até a bandeja, pegou uma uva e a levou até os lábios dela. Lina hesitou, mas acabou aceitando. O gesto era íntimo, quase reverente. Porque você me desconcerta. Ela não esperava aquela resposta. Poderia ter qualquer mulher. Exatamente. Mas nenhuma delas me faz questionar quem eu sou. Você não se curva. Não implora. Mas também não me desafia para vencer. Você, me observa. Lina abaixou os olhos, tentando esconder a confusão dentro de si. Tenho medo disso tudo, confessou. Malek se aproximou e sentou ao lado dela, quase sem tocar. O medo nem sempre é sinal de fraqueza. Às vezes é só o corpo avisando que algo grande está prestes a acontecer. Ela olhou para ele. A luz suave do ambiente realçava seus traços fortes, mas também revelava algo mais, uma tristeza profunda, uma culpa que parecia antiga. Você também tem medo? Ela perguntou. Tenho medo de quebrar o que ainda não sei segurar. O silêncio entre eles durou segundos, mas parecia um século. Foi então que ele estendeu a mão. Fique esta noite comigo. Só fique. O convite soou mais como um pedido do que uma ordem. Você quer? Lina não conseguiu terminar a frase. Quero apenas sua presença. Quero dormir sabendo que tem alguém real neste palácio comigo. Não máscaras. Não compromissos. Você. Ela respirou fundo. O peito apertado. A alma dividida entre fugir e ceder. E então, devagar, assentiu com a cabeça. Horas depois, ela estava no quarto dele. Sentada na beira da cama, com os pés descalços e o coração disparado. Malek estava do outro lado do quarto, despindo-se apenas até a camisa, e observando-a em silêncio. Não havia pressa. Não havia pressão. Havia espera. Você pode deitar. Eu não tocarei você. Não sem permissão. Lina deitou devagar. As cobertas eram macias, perfumadas, e o colchão afundava levemente sob seu peso. Ela ficou ali, virada para o lado, tentando controlar a respiração. Minutos depois, sentiu o outro lado da cama ceder sob o peso dele. O calor do corpo dele próximo, mas ainda distante. Boa noite, Lina. Boa noite, Malek. E então o silêncio tomou conta. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio repleto de significado, desejo contido, confiança em construção. E naquele quarto silencioso no meio do deserto, dois corações, tão diferentes, tão marcados, batiam pela primeira vez no mesmo ritmo. O convite havia sido aceito. E o que nascia ali, não teria mais volta. O quarto permaneceu em silêncio durante boa parte da noite.
Lina mantinha os olhos abertos, fixos no teto trabalhado em arabescos dourados, tentando entender por que seu coração insistia em bater tão forte mesmo depois das palavras calmas de Malek. Ao lado, o corpo dele respirava devagar, como se estivesse imerso em pensamentos que ela jamais entenderia. E então, quando a madrugada já tocava os primeiros instantes de sua dança silenciosa sobre o deserto, Lina virou-se lentamente e olhou para ele. Malek não dormia. Os olhos dele estavam abertos, fixos no teto, como os dela momentos antes. Ela respirou fundo. Você ainda está acordado. Malek virou o rosto devagar, encontrando os olhos dela na penumbra. Dormir se tornou um luxo que não alcanço com facilidade. Pesadelos? Não. Lembranças. Lina não perguntou mais. Era como se ele tivesse deixado a porta entreaberta, mas a travessa ainda estivesse no lugar. Ela não queria forçar. E ainda assim, algo dentro dela desejava alcançar o homem por trás daquela muralha de silêncio. Se eu te contasse que não estou aqui por vontade própria, isso mudaria alguma coisa, sussurrou ela, com a voz embargada. Malek se ergueu um pouco, apoiando-se sobre um dos cotovelos. Não preciso que finja gostar de estar aqui. Mas não quero que tenha medo de mim. Lina o encarou por longos segundos. O rosto dele parecia mais suave naquela hora, menos feroz. E foi nesse instante, em que o silêncio parecia gritar entre os dois, que ele estendeu a mão, não com pressa, não com desejo bruto. Apenas com delicadeza. Posso me aproximar? Ela hesitou. Sua respiração ficou curta. O corpo ainda guardava os traços da timidez de quem nunca fora tocada. Mas seus olhos não negavam mais que havia algo ali. Algo que crescia, mesmo sem permissão. Devagar, assentiu. Malek se aproximou, deitando-se ao lado dela, rosto a rosto. O calor do corpo dele irradiava como uma promessa. Os dedos roçaram os dela. Um toque leve. Um pedido silencioso. Quando sentiu que ela não recuava, ele levou a mão até o rosto dela e acariciou com a ponta dos dedos, como se quisesse memorizar cada traço. Você é linda, Lina. Mas não é isso que me prende a você. Então o que é? Sua verdade. Ela não conseguiu conter uma lágrima. Por tantos anos ouvirá que precisava ser forte, contida, obediente. Ninguém jamais dissera que sua verdade era suficiente para merecer ser vista. Malek enxugou a lágrima com o polegar e então, a puxou para mais perto. Lina prendeu a respiração. Agora estavam corpo a corpo. O toque quente da mão dele em sua cintura, o coração dela disparando. Era como se o tempo tivesse parado ali, entre dois destinos quebrados tentando se refazer em silêncio. Eu não sei como fazer isso. Ela sussurrou, com a voz trêmula. Você não precisa saber. Só precisa sentir. O beijo não veio com pressa. Foi suave, respeitoso, quase tímido, como se Malek não quisesse dominá-la, mas ser acolhido por ela. Lina fechou os olhos, deixando que o calor tomasse conta de tudo. O toque dele deslizava por sua pele com reverência. Não havia pressa. Não havia vulgaridade. Havia fome contida, desejo acumulado, e ternura. Ele explorava cada gesto como se estivesse lidando com um segredo. Quando sua mão alcançou as costas nuas dela, Lina se arrepiou. Estava entregue. Mas não por submissão. Era algo maior. Era escolha. As roupas se desfizeram com cuidado. Nenhum botão foi rompido. Nenhum movimento foi bruto. Malek parecia entender que estava tocando algo sagrado. E Lina, mesmo com o corpo tremendo, não se afastou.
Era sua primeira vez. Mas pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo. Os olhos dele estavam nos dela o tempo todo. Se quiser parar, eu paro, disse ele, com a respiração já alterada. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos e, sem uma palavra, o puxou novamente para si. Os corpos se fundiram, lentamente, como se o mundo inteiro tivesse sido criado só para aquele momento. E quando enfim Lina sentiu o toque mais profundo, mais íntimo, não houve dor. Houve rendição. Lágrimas caíram de seus olhos, mas não de medo. Eram de alívio. De um coração que sempre acreditou que jamais seria visto, agora sendo amado em silêncio. Malek beijava cada centímetro de sua pele como se estivesse pedindo desculpas por cada noite vazia que ela passou. Cada suspiro dele encontrava o dela. E quando chegaram juntos ao ápice, os corpos tremendo, a respiração acelerada e os olhos marejados, ela soube. Algo dentro dela havia mudado para sempre. Mais tarde, deitados sob os lençóis amassados e ainda envoltos no calor da entrega, Lina encostou a cabeça no peito dele e sussurrou. Foi isso o que você queria quando me trouxe aqui? Malek não respondeu de imediato. Passou a mão pelos cabelos dela, com carinho. Não. Eu não sabia o que queria, até agora. Ela sorriu com tristeza. Então agora que sabe, vai me mandar embora? Ele riu baixo, com ironia e ternura misturadas. Agora que sei o que você é para mim, não vou deixar que o mundo te toque como eu toquei. Lina sentiu o coração apertar. Não sabia o que o amanhã traria. Mas ali, nos braços daquele homem que parecia ter o mundo aos pés, ela encontrou algo que nem sabia estar procurando, um lugar onde sua alma podia descansar. E enquanto o sono finalmente chegava, ela teve certeza. Nunca mais seria a mesma. O sol mal havia tocado as dunas quando Lina despertou. A claridade entrava suave pelas cortinas translúcidas, pintando tons dourados sobre o quarto ainda impregnado pelo perfume de Malek. Ela abriu os olhos devagar, como se tivesse medo de descobrir que tudo havia sido um sonho, mas o calor em sua pele e o peso doce da lembrança da noite anterior deixavam claro, não havia nada de irreal no que havia acontecido. Ela estava sozinha na cama. Malek já não estava ali. O lençol ao lado ainda guardava o amasso do corpo dele, mas o espaço parecia mais frio. Lina se sentou devagar, abraçando os próprios joelhos e tentando reorganizar os pensamentos. Não sentia arrependimento. Isso era o mais surpreendente. O medo que tanto a envolvera havia se transformado em outra coisa, uma força nova, como se um pedaço adormecido de sua identidade tivesse despertado naquela madrugada. Lina levantou-se e caminhou até o espelho. Ao ver o reflexo, parou. Durante anos ela se acostumou com a imagem de uma menina frágil, submissa às decisões dos outros. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Algo mais firme. Os lábios ainda levemente inchados pelo beijo dele, os cabelos soltos, o corpo envolto apenas por um lençol branco. Ela estava diferente, e não era pela aparência. Era por dentro. Havia marcas em sua pele, mas nenhuma delas era de dor. Eram lembranças do toque dele, firme, mas respeitoso. Intenso, mas contido. Pela primeira vez em sua vida, Lina não sentia vergonha do próprio corpo. Sentia orgulho por ter sido desejada por alguém que poderia ter qualquer mulher, mas escolheu vê-la, exatamente como ela era. Foi quando a mulher de preto apareceu na porta. O sheik pediu que você tomasse café no jardim. Ele estará esperando. Lina apenas assentiu. O coração deu um salto. Era estranho como, mesmo depois do que viveram juntos, ela ainda ficava nervosa com a ideia de vê-lo novamente. Talvez porque, de algum modo, soubesse que algo estava prestes a mudar, de novo.
O jardim estava silencioso, banhado pelo sol da manhã. O ar carregava o perfume das flores do deserto e da terra aquecida. Malek estava ali, sentado à mesa, lendo um jornal em silêncio. Usava branco, como sempre, e parecia absorto nas próprias reflexões. Ao vê-la se aproximar, ele ergueu os olhos. Havia um brilho neles, como se cada parte dela estivesse sendo novamente analisada, mas não com luxúria, e sim com algo mais profundo. Admiração. Dormiu bem? Ele perguntou. Sim. Silêncio. Um daqueles silêncios que carregam mais significados do que 1000 palavras. Eu deveria perguntar como você está se sentindo. Mas talvez eu deva apenas observar, disse ele, colocando o jornal de lado. Se quer saber, estou me sentindo estranhamente, inteira. Malek sorriu de leve. Era um sorriso raro. Um que ela ainda não havia visto. Você mudou. Algo em você está diferente. Mais forte. A culpa é sua, ela brincou, tentando aliviar o peso do momento. A culpa é sua por ter deixado que eu a tocasse sem máscaras. Agora não consigo fingir que sou o mesmo de antes. Lina sentou-se à mesa, sentindo o calor da manhã abraçar sua pele. Malek serviu café para ela, com as próprias mãos, e isso a surpreendeu mais do que qualquer palavra. Era um gesto simples, mas inesperado. Naquele palácio, onde todos serviam a ele, era ele quem agora se tornava, atento. Malek, e agora? Ela perguntou, sem rodeios. Agora você decide. Lina arregalou os olhos. Decidir o quê? Se quer continuar aqui, comigo. Não como um contrato, não como uma obrigação. Mas como mulher. Como minha mulher. Ela não sabia o que dizer. A proposta era clara, mas cheia de implicações. Ele estava abrindo a porta. Dando a escolha a ela. E, por mais tentador que fosse, havia medos ainda vivos dentro de sua alma. Tenho medo de não caber no seu mundo. Meu mundo já não faz sentido sem você. A frase caiu como um trovão dentro dela. Era real, honesta. Malek não dizia aquilo para agradar. Ele não era esse tipo de homem. Quando dizia, era porque sentia. Porque eu, Malek. Porque quando estou ao seu lado, me lembro de quem eu era, antes de tudo. Antes da guerra, antes das perdas, antes das paredes que construí em volta do meu peito. Lina abaixou os olhos. Estava emocionada. Mas ainda havia dúvidas. E se um dia eu não for suficiente? Malek se levantou, caminhou até ela e se ajoelhou, diante dela, como nenhum homem poderoso jamais faria. Você já é. Só por existir. Só por olhar para mim sem medo e me ver como homem, não como lenda. Ela levou a mão até o rosto dele e sorriu. Naquele instante, soube que não havia mais volta. E que, mesmo com o coração tremendo, Lina Darvis não era mais a mesma jovem assustada que chegou naquele palácio. Ela agora era mulher. Horas mais tarde, Lina caminhava sozinha pelo palácio. As paredes pareciam ter mudado de cor. Os corredores antes frios agora pareciam mais leves. Como se o lugar, de alguma forma, refletisse o que acontecia dentro dela. Passou por um dos salões e ouviu vozes baixas. Homens conversando. Quando tentou se aproximar discretamente, reconheceu um dos ministros que estivera no jantar da noite anterior. Estavam discutindo sobre o futuro de Malek, sobre alianças políticas, sobre quem ele andava abrigando em seus aposentos. Lina recuou antes de ser vista. E naquele instante, entendeu, haveria consequências. O mundo lá fora, aquele das aparências, das estratégias, dos interesses,
não aceitaria tão facilmente que o sheik mais poderoso dos Emirados estivesse envolvido com uma mulher sem título, sem nome, sem passado. Mas Lina já não era movida por medo. Ela conhecia o olhar de Malek. Conhecia o toque. Sabia que ele a via. E por isso, pela primeira vez, ela escolheu lutar. Se o mundo tentasse separá-los, ela não abaixaria mais os olhos. Naquela noite, o céu estava limpo demais. O deserto, silencioso, guardava seus próprios mistérios sob as estrelas. Mas o palácio de Malek parecia pulsar com uma tensão invisível. Lina havia percebido, nos últimos dias, que os olhares dos criados tinham mudado. Havia sussurros pelos corredores. Algo estava no ar, algo que ninguém ousava dizer em voz alta. E tudo explodiu quando ela entrou na sala de estudos sem bater. Malek estava ali. Não sozinho. Sentado diante de um homem de terno escuro e expressão severa, ele discutia algo em árabe. Os rostos estavam tensos, as vozes baixas e carregadas de peso. Quando viu Lina na porta, Malek se levantou com rapidez, os olhos arregalados, não de raiva, mas de susto. "Preciso falar com você", disse ela, sem hesitar. O outro homem se retirou em silêncio, mas lançou um último olhar curioso para Lina. Um olhar que não pedia licença, julgava. Quando ficaram a sós, Malek passou a mão pelo cabelo, visivelmente perturbado. "Você ouviu alguma coisa?" "Não. Mas senti tudo." Ele suspirou. Caminhou até a janela, como sempre fazia quando precisava esconder o que sentia. "Há coisas sobre mim que você não sabe, Lina. Coisas que podem mudar tudo. Então me conte." Silêncio. "Não posso", disse ele por fim, com a voz falha. "Não ainda." Ela se aproximou, os olhos firmes. "Você me fez sentir segura. Me fez acreditar que podia ser amada sem mentiras. Agora está dizendo que há partes de você que estão fora do meu alcance?" Malek virou-se. E pela primeira vez, Lina viu algo que nunca vira antes nele: vulnerabilidade. "Eu fui prometido, Lina." A frase bateu nela como uma tempestade. Mas ele continuou. "Não por amor. Por política. Um acordo antigo. Para manter alianças entre famílias que controlam mais do que você pode imaginar. Era só formalidade, até você." Lina engoliu em seco. "E agora?" "Agora estou rompendo o acordo. E isso tem consequências." Ela se sentou lentamente, sentindo o peso da verdade pressionar os ombros. As peças finalmente se encaixavam, os olhares desconfiados, os convidados que a analisavam como se fosse uma intrusa, os segredos nos corredores. "Você pode perder tudo por minha causa?" Malek se aproximou e se ajoelhou diante dela, como fizera antes, mas agora havia urgência no gesto, não apenas afeto. "Por você, eu perco até meu nome, se for preciso. Mas preciso saber, você quer ficar?" Lina sentiu os olhos se encherem. Seu peito doía, mas não de dor. Era o peso da escolha. Sabia que se dissesse sim, não haveria volta. Estaria se tornando inimiga de pessoas que nem conhecia. Estaria entrando num mundo que rejeitaria sua existência. Mas também sabia que fugir agora seria negar tudo o que sentiu nos braços dele. Seria apagar tudo o que havia despertado dentro de si. "Sim", respondeu ela, com a voz firme. "Eu fico." Nos dias seguintes, o palácio se transformou num campo silencioso de batalha. Convites para eventos foram recusados. Ministros deixaram de visitar. Famílias importantes começaram a se afastar. Malek parecia não se importar, mas Lina sabia que cada ausência era uma mensagem,
ele estava sendo isolado. Certa tarde, ao caminhar pelos jardins, foi abordada por um dos homens que sempre acompanhavam Malek nas reuniões. Com todo respeito, senhorita Lina, há lugares onde o amor não basta. Ela o encarou com firmeza. Mas há lugares onde só o amor tem coragem de permanecer. O homem não respondeu. Apenas assentiu e se retirou. Lina sabia que não era mais vista como apenas uma mulher. Ela era, agora, a fraqueza do sheik. Era assim que os inimigos o enxergavam. E, paradoxalmente, era também sua maior força. Porque desde que ela havia entrado naquela casa, Malek deixará de apenas mandar, ele começou a sentir. Numa noite silenciosa, Lina encontrou uma porta entreaberta no fundo da ala norte do palácio. Curiosa, entrou. Era um cômodo pequeno, com estantes cheias de cadernos antigos. Havia uma escrivaninha com documentos e, no centro, um diário com a capa de couro gasta. Ela reconheceu a caligrafia. Era de Malek. O coração dela disparou. Pegou o diário com cuidado e abriu numa página qualquer. A dor de perder um irmão não se descreve. Mas pior que a perda foi o motivo. Ele morreu por defender a mulher que amava, e que foi considerada indigna pelas tradições. Prometi que nunca me apaixonaria. Prometi que nunca colocaria ninguém em risco por mim. Mas agora ela está aqui. E tudo está ruindo outra vez. Lina fechou o diário com as mãos trêmulas. O passado dele era ainda mais doloroso do que ela imaginava. A perda. A culpa. A negação do amor. E agora, por ela, ele estava revivendo tudo. Enfrentando tudo. Naquela noite, ela foi até ele. Encontrou-o na varanda, olhando para o horizonte, como sempre fazia quando o mundo pesava demais. Li seu diário, disse, sem rodeios. Ele não se virou. Então agora sabe que sou um tolo 2 vezes. Ela se aproximou, devagar, e envolveu sua mão na dele. Você não é tolo. Está apenas tentando amar, com cicatrizes abertas. Malek a puxou para si, abraçando-a com força. O rosto dele repousou sobre o ombro dela, e pela primeira vez, ele chorou. Não como homem fraco. Mas como homem que havia resistido tanto, por tanto tempo, que agora já não conseguia conter. Fique comigo, Lina. Mesmo quando tentarem te tirar de mim. Mesmo quando a pressão aumentar. Fique. Ela o segurou com mais força ainda. Ficarei. Não por piedade. Não por dívida. Mas porque eu também mudei. E agora, você é a minha escolha. O deserto parecia respirar com ela naquela manhã. Lina estava de pé diante da varanda mais alta do palácio, envolta por um lenço branco que dançava com o vento. Observava o horizonte sem medo, sem dúvida, sem pressa. Os dias que se passaram desde a decisão de ficar haviam transformado tudo, o ambiente, o silêncio de Malek, o próprio jeito como ela caminhava. Antes, andava como quem pede desculpas por existir. Agora, seus pés tocavam o chão com propósito. Como se, enfim, soubesse que pertencia ali, não por imposição, mas por merecimento. Desde a noite em que Malek a envolvera nos braços e permitirá que suas lágrimas viessem à tona, os dois não precisaram mais de muitas palavras. Era como se o vínculo entre eles já tivesse falado tudo. Ele ainda era o mesmo homem, poderoso, respeitado, temido, mas havia aprendido a abaixar a guarda com ela. E ela, por sua vez, já não era aquela jovem entregue como moeda por desespero familiar. Ela havia se tornado mulher diante dos próprios olhos. Certa tarde, o ministro que tentará afastá-la reapareceu. O conselho de clãs está exigindo uma resposta.
Ou o sheik volta atrás em sua decisão e honra o compromisso anterior, ou perderá sua cadeira nas próximas negociações. Malek estava sentado em sua sala, Lina ao seu lado, de mãos dadas. Não se escondiam mais. Não fingiam mais. Então perco, disse Malek, sem hesitar. Mas mantenho o que escolhi com o coração. O homem riu, incrédulo. Você está renunciando a séculos de tradição, por ela? Estou renunciando a tudo que não me serve mais. E essa mulher não é apenas alguém por quem me apaixonei. Ela é o motivo de eu me lembrar de quem eu sou. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Quando o homem se retirou, Lina virou-se para ele com os olhos marejados. Você sabe o que isso significa? Sei. E aceito. Porque perder um trono é menos doloroso do que perder a chance de viver uma vida verdadeira. Ela o abraçou com força, e naquele abraço, todas as certezas nasceram. Meses se passaram. Os laços políticos foram sendo cortados um a um. As alianças antigas, rompidas. O nome de Malek ainda carregava peso, mas já não era o mesmo poder de antes. Alguns aliados se afastaram. Outros tentaram manchar sua reputação. Mas algo curioso aconteceu, o povo se aproximou. As pessoas do vilarejo, que antes viam o sheik como uma lenda distante, agora o viam como homem. Um homem que escolheu amar, que assumiu suas fraquezas, que escolheu uma mulher comum e a tratou como rainha. Cartas chegavam ao palácio. Pedidos de visita, histórias de mulheres que também foram dadas em troca por silêncio, esperança ou sobrevivência. Lina lia cada uma com os olhos marejados, como se pudesse abraçar todas as dores com sua própria história. E foi então que Malek tomou uma decisão final. Quero abdicar de tudo. Do título. Das obrigações. Dos compromissos que me afastam de quem sou. Quero começar do zero. Lina sentiu o coração acelerar. Você está certo disso? Ele segurou suas mãos. O deserto pode tirar quase tudo de nós, menos o que somos por dentro. E eu só redescobri isso porque te conheci. Porque você me amou com coragem. Em uma cerimônia íntima, Malek anunciou sua saída formal da liderança dos clãs. Alguns o chamaram de louco. Outros, de traidor. Mas muitos o aplaudiram de pé. Pela primeira vez em décadas, viram um homem abandonar o poder por amor. E aquilo foi revolucionário. Naquela mesma noite, em silêncio, Malek levou Lina até o topo das dunas. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Levava nas mãos uma pequena caixa. Não tenho mais títulos. Não tenho mais castelos. Mas tenho meu nome, minha verdade, e o amor que nasceu em mim por sua causa. Ele se ajoelhou diante dela, mais uma vez. Lina Darvis, quer dividir comigo não só o teto, mas os dias, os sonhos e o que o futuro permitir? Ela chorava sem conseguir falar. Apenas assentiu com a cabeça e disse: sim. Porque o que aconteceu entre nós, mudou tudo em mim. Anos depois, Lina voltaria a olhar para aquele espelho antigo do palácio, agora transformado em lar, e veria uma mulher inteira, firme, com os olhos brilhando não de dúvida, mas de certeza. Ela fora vendida, entregue, subestimada. Mas naquela entrega, encontrou mais que um destino. Encontrou um homem capaz de largar o mundo por ela. E no fundo da alma, sabia. Não havia luxo, nem joias, nem poder que valessem mais do que a liberdade de amar com verdade. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.